Oi. Hum? Pronto? Na hora que você falar. Olá, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Quero desejar um bom dia para todos e dizer que esta manhã é uma manhã especial, onde nós estaremos mais uma vez meditando na palavra do Senhor. Estamos iniciando a nossa escola de aprofundamento bíblico e eu quero convidar você para iniciar essa Olá, aula. meus irmãos, você que está nos a paz acompanhando, do Senhor Jesus seja com iniciar todos. esta aula fazendo a Deus uma Quero oração, desejar um bom dia para todos visto que hoje e nós dizer vamos que abordar esta um manhã assunto de suma é importância, uma manhã especial, também bastante onde pertinente nós para os estaremos dias mais uma atuais. vez O meditando tema na da nossa palavra do lição Senhor. Estamos é iniciando o a nossa Senhor escola Jesus de cura aprofundamento hoje. bíblico A e eu lição quero de convidar número você 10, para iniciar. você que tem a revista da Escola Bíblica Dominical, você pode estar acompanhando conosco. Lição de número 10. E quero lhe convidar para fazer a Deus uma oração. Bendito Deus e eterno Pai, nesta manhã nós te glorificamos, te rendemos graças por esta oportunidade ímpar de poder estar aqui, Senhor, neste momento, para compartilhar juntamente com os teus servos que estão em suas respectivas casas, com as suas famílias, meditando na tua poderosa palavra. Ó Deus, nos dê a instrução nesta manhã, nos direciona, abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender a tua poderosa palavra e entendê-la, ó Deus, qual é a mensagem que o Senhor tem para nós, qual é a lição que o Senhor tem para nós para os dias de hoje. Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus, a compreender os mistérios da tua palavra. Em nome de Jesus, abençoe os teus filhos que estão em casa nos assistindo nesta manhã. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Meus amados, eu vou fazer a leitura do texto áureo. Para você que não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, o texto áureo se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 103 e verso de número 3, que diz assim: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. A verdade prática nos diz: a cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Quero lhe convidar para fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em dois textos bíblicos. O primeiro texto é Isaías capítulo 53, leremos do versículo 4 ao 6. E o segundo texto se encontra em Mateus capítulo 8, e leremos do versículo 16, leremos os versículos 16 e 17. Isaías 53, versos do 4 ao 6, diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados,
Como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Agora, Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, diz-nos assim: E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Nós temos, irmãos, aqui também 3 objetivos específicos na nossa lição, que são, primeiro, conceituar a cura divina na Bíblia. Segundo, pontuar a cura divina como parte da salvação. E terceiro, refletir sobre a cura divina e os desafios atuais. Meus amados, eu quero convidar vocês para a leitura da introdução da nossa lição. Se você tem a revista, você pode estar acompanhando conosco. A introdução diz-nos assim: assim como Jesus fez no passado, ele deseja atualmente curar e libertar os enfermos e os oprimidos. Ele demonstrou misericórdia e compaixão ao tomar sobre si as nossas enfermidades e dores. O caráter e a compaixão de Jesus permanecem imutáveis na atualidade. Deus é fiel para curar as nossas enfermidades. Nós temos aqui, meus irmãos, nessa introdução, algo importante, porque o caráter de Deus é imutável. O Senhor nosso Deus, assim como operou no passado, Ele opera também no presente. A palavra de Deus nos diz que o Senhor não muda, Ele é imutável. E Hebreus capítulo 13, verso 8, a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então nós temos uma plena consciência, nós cremos que o Senhor Jesus cura também hoje nos nossos dias. Então essa lição é de suma importância, bastante importante, e eu quero convidar você para fazer a leitura, para acompanhar comigo o primeiro tópico dessa lição. O primeiro tópico diz a cura divina na Bíblia. Nesse primeiro tópico, nós estudaremos e veremos, à luz da palavra de Deus, que o Senhor nosso Deus é o Senhor que cura. E nós vamos ver em 2 parâmetros. Veremos no parâmetro veterotestamentário, que é o Antigo Testamento, e também veremos no parâmetro do Novo Testamento. Então, o primeiro tópico dessa lição nos diz: a cura divina na Bíblia tem a ver com a saúde pública no Antigo Testamento, a prevenção de doenças como uma orientação bíblica e as curas de Jesus no Novo Testamento. A saúde pública no Antigo Testamento, primeiro subtópico. Em Israel, a saúde era uma promessa de Deus, mas o povo tinha que fazer a sua parte. Deus garantiu a saúde dos filhos de Israel desde que eles cumprissem os termos do pacto do Sinai. Nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Êxodo capítulo 15, versículo 26. A vida dos israelitas era centrada no seu Deus, como podemos conferir em Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 9, e do capítulo 30, do versículo 20. A cura de enfermidades em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves. O remédio não estava nos médicos, como nos povos vizinhos, mas em Deus. Podemos conferir isso lendo Jeremias capítulo 17, versículo 14, e também Jeremias capítulo 30, versículo de número 17. Eu quero convidar você para entender um pouco mais acerca disso, sobre essa perspectiva de cura divina no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, eu quero convidar você para fazer a leitura de Êxodo no capítulo 15 e versículo de número 26.
Êxodo, você que está com a sua Bíblia aí, você pode abrir e conferir juntamente comigo esse texto que é muito importante. Êxodo capítulo 15 e versículo de número 26, eu estou usando a versão NVI, e diz assim a palavra do Senhor. E disse: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto à sua vista, e deres teu ouvido aos teus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não colocarei sobre ti nenhuma dessas doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te cura, ou o Senhor que te sara. Meus irmãos, é interessante que esse texto é um texto muito importante, e essa expressão, o Senhor que te cura, no hebraico é Ani Yavé Rafá, que em Jeremias, no capítulo 8, versículo 22, pode ser interpretado como eu sou o Senhor teu médico. Isso é muito importante, isso é muito profundo e lindo também de se ler. Só que o que me chama a atenção, meus irmãos, é que especificamente o versículo de número 36, o Senhor está fazendo uma aliança, um pacto com os israelitas, e nós entendemos que o Senhor está dando a sua palavra, que ele não permitiria que nenhuma enfermidade que ele lançou sobre o Egito cairia sobre os israelitas. Porém, nós entendemos que isso é uma promessa condicional, porque eles teriam que, na verdade, se submeter ao que o Senhor restringe nessa aliança. Primeiro que o versículo 26 começa dizendo: se diligentemente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isso é uma condicional, isso tem a ver com obediência. O Senhor Deus está sim garantindo que o seu povo não sofreria de nenhum mal, estava disposto a dar saúde plena ao seu povo. O Senhor sempre se importou com o bem-estar do seu povo, da sua igreja, dos seus servos, dos seus filhos. Porém, nós entendemos que a desobediência à palavra do Senhor nos leva a sofrer de muitos males. Meus irmãos, inclusive tem um texto interessante, o Salmo de número 105, verso 37, o salmista confirma que o Senhor Deus cumpriu com a sua palavra, quando o salmista diz que em toda a sua tribo, a tribo que ele pertencia, não havia nenhum enfermo sequer. Ou seja, o Senhor Deus garantiu a cura ao seu povo, a libertação das enfermidades, a saúde plena ao seu povo, desde que o seu povo permanecesse obediente à sua palavra. Meus irmãos, é interessante que se a gente ler Deuteronômio capítulo 28, versículos 15 e também 22, nós também vamos ter uma visão um pouco mais ampla acerca desse pacto, dessa aliança que o Senhor Deus fez com o seu povo. Mais uma vez o Senhor alertando o seu povo, dizendo que se o seu povo desse ouvido à sua voz e obedecesse os seus mandamentos, os seus estatutos, ele com certeza iria garantir uma vida saudável ao seu povo. Amados, nós podemos ver também que o Senhor Deus, ele curou muitos enfermos no Antigo Testamento. Podemos ver isso, poderíamos citar diversos textos onde o Senhor operou curas através dos seus servos, dos seus profetas, enfim, o Senhor Deus operou milagrosamente em muitas ocasiões específicas. Lendo Gênesis capítulo 20, versículos 17 e 18, nós podemos ver que Abimeleque foi curado juntamente com a sua esposa, não só ele, mas todas as mulheres, todos os casais da sua terra em Gerar, eles foram curados de um mal que o Senhor havia colocado sobre eles através da oração de um homem, Abraão. Abraão fez a primeira oração na história da Bíblia Sagrada em prol a cura divina. Abraão orou para que o Senhor curasse aquele povo da esterilidade, porque eu quero convidar você para fazer a leitura desse texto, que é muito importante, bastante interessante. Gênesis
capítulo de número 20, e versículos 17 e 18. Diz assim: Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque e sua esposa e suas servas, e elas geraram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente o útero da casa de Abimeleque por causa de Sara, esposa de Abraão. Olha que lindo isso, irmãos. O Abraão, o patriarca Abraão, o homem de Deus, o amigo de Deus, Abraão, orou ao Senhor e o Senhor curou a casa de Abimeleque, restaurando todos desta enfermidade, ou seja, curou da esterilidade. Houve fertilidade em toda a casa de Abimeleque. O Senhor havia rompido a madre das mulheres para que elas não gerassem, mas o Senhor atentamente ouviu a voz e a oração do seu servo e curou aquela família. Enfim, isso é um agir extraordinário de Deus. Temos outro texto, também bastante conhecido, em Números, capítulo de número 12, versículos do 10 ao 16. Nós conhecemos aquele episódio bastante conhecido, onde Miriam, irmã de Moisés, quando se levantou contra o servo do Senhor, Moisés, juntamente com Arão, ela foi punida pelo Senhor com uma lepra. E ela ficou 7 dias leprosa no arraial. Números, capítulo de número 12, do 10 ao 16, relata um episódio em que Moisés intercede pela vida de Miriam para que o Senhor a curasse daquele mal que o Senhor havia lançado sobre ela, justamente por aquilo que nós já dissemos anteriormente, pela falta de obediência. Miriam foi acometida deste mal justamente por desobedecer. E detalhe, foi uma desobediência indireta ao Senhor, porque primeiro ela foi contra a vida do homem de Deus. Ela se levantou contra a vida de um homem de Deus, o seu próprio irmão, que era o líder que o Senhor havia levantado contra Moisés. Isso aqui fica até um recado, um conselho que eu dou para todos aqueles que estão debaixo de uma liderança. Entenda que todas as vezes que você se levanta contra alguém que Deus levantou sobre sua cabeça para ser o seu líder espiritual, você com certeza está desobedecendo ao Senhor. Indiretamente, sim, porque você está desobedecendo a autoridade que Deus levantou. E quando nós desobedecemos, nós atraímos o mal para a nossa vida, a maldição para a nossa vida. E foi o que aconteceu com Miriam. Ficou leprosa, mas o Senhor ouviu a oração de Moisés e curou a serva dele, extirpando aquele mal da vida dela. E depois de 7 dias, reclusa ali no arraial, ela pôde seguir com os israelitas. Meus irmãos, ainda temos um caso muito conhecido também, que o Senhor operou cura através da vida do profeta Eliseu. Nós podemos conferir isso no 2º livro dos reis de Israel, capítulo 5 e versículo 10, um texto muito conhecido, e eu gostaria de acompanhar, gostaria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto. Acompanhe comigo, abra sua Bíblia, ou se você tem a sua Bíblia no seu celular, no seu smartphone, você pode ligar a sua Bíblia, ativando aí o seu aplicativo, para que você possa acompanhar comigo a leitura desse texto. 2º livro dos reis, capítulo de número 5 e versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. E Eliseu enviou um mensageiro a ele, a Naamã, dizendo: vai e te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós conhecemos esse texto e sabemos que o Senhor curou a vida deste homem, porque ele foi obediente à voz do profeta. Ele desceu até o Jordão, se lavou naquelas águas barrentas do Jordão, e o Senhor curou Naamã de sua lepra. Naamã, que era um grande general assírio. Então ele saiu totalmente curado. E detalhe, o texto bíblico diz que a sua pele ficou como pele
de uma criança. São, porque o Senhor operou milagrosamente. O Senhor Deus cura, meus irmãos. Agora, eu quero acompanhar com você, eu quero pedir a sua atenção para a perspectiva da cura divina no Novo Testamento. O segundo subtópico nos diz assim, o terceiro subtópico nos diz assim: o Novo Testamento e as curas de Jesus. Israel dependia mais de Deus e a sua garantia da saúde estava na obediência. O número de enfermos era alto e as curas efetuadas por Jesus logo chamaram a atenção do povo. Mateus capítulo 4 e versículo 23 do versículo 23 ao 25, Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Você pode conferir lendo a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1 e versículo 15. No entanto, por causa da miséria humana, operou muitos milagres, prodígios e maravilhas. O Senhor se compadecia dos enfermos, dos oprimidos e de todos os de espírito abatido, porque essas pessoas andavam como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 9, versículo 36 e Marcos capítulo 6, versículo 34. A compaixão era a principal motivação de Jesus para ministrar ao povo, e isso não mudou com o tempo, pois a promessa de cura divina continua valendo. Marcos 16, capítulo 16, versículos do 17 ao 20. Quero que você acompanhe comigo a cura divina na perspectiva do Novo Testamento. Meus irmãos, nós sabemos que o ministério de Jesus Cristo, nosso Senhor, foi marcado por milagres. Eu quero pedir que você leia comigo Atos, capítulo de número 10, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e versículo 38, uma declaração importantíssima do apóstolo Pedro. Atos, capítulo de número 10, e versículo de número 38, que nos diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andava fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Isso é, sem dúvida, mais uma testificação acerca do ministério terreno de Jesus Cristo, que foi marcado não somente pela pregação, não tão somente também pelo ensino, mas também pela cura. É a tríplice, melhor dizendo, operação do ministério de Jesus: ensino, pregação e cura. Ensino, pregação e cura. O Senhor Jesus ensinava, o Senhor Jesus pregava, mas o Senhor Jesus também curava os enfermos e ainda cura nos dias atuais. Nós veremos isso à luz da palavra do Senhor. Meus irmãos, no Novo Testamento, eu quero convidar também você para ler um texto em Mateus, no capítulo de número 4, e versículo de número 23, que nos diz, Mateus, capítulo 4, e versículo de número 23, que nos diz: e Jesus foi por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as espécies de enfermidades e todas as espécies de doenças entre o povo. Perceba que aqui se encontra a tríplice operação do ministério de Jesus. Olha só, ensinando em suas sinagogas, ensinamento, pregando o evangelho do reino, a pregação, e curando todas as espécies de enfermidades. Ensino, pregação e cura. Então nós podemos perceber que a cura divina
esteve presente no ministério terreno de Jesus, porque isso, sem sombra alguma de dúvida, era uma maneira de testificar a sua messianidade. Também nós podemos conferir isso lendo Mateus, no capítulo de número 11. Mateus, capítulo 11, sabemos que João Batista, o profeta que foi o precursor do ministério do Senhor Jesus, ele estava vivendo ali no cárcere. Foi uma determinação do rei na época que mandou encarcerar João Batista. Quando ele denuncia o adultério na casa de Herodes, ele então é preso. João Batista está encarcerado e um conflito interno toma conta do seu coração, e ele manda que 2 dos seus discípulos vá até Jesus, perguntar a Jesus se realmente ele era o Messias que eles estavam esperando. Então, nós podemos ver na declaração do texto bíblico que o próprio Senhor Jesus manda um recado para João, um recado confortador para João. Lendo Mateus capítulo 11, no versículo de número 1 ao 5, eu gostaria de fazer essa leitura que é muito importante. Se você puder acompanhar comigo, é muito importante. Mateus capítulo de número 11, diz-nos assim: E aconteceu que, tendo Jesus terminado de dar instruções aos seus 12 discípulos, ele partiu dali para ensinar e pregar na cidade deles. Ora, quando João ouviu na prisão sobre as obras de Cristo, ele enviou 2 dos seus discípulos e a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, o Messias que estávamos aguardando, ou devemos esperar outro? E Jesus, respondendo-lhes, disse-lhes: Ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Olha a declaração no versículo 5. Os cegos recebem sua visão, e os coxos andam, os leprosos são purificados, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é pregado o evangelho. Olha a manifestação da cura divina acompanhando o ministério de Jesus, trazendo autenticidade para o seu ministério terreno e também acerca da sua messianidade. Isso foi uma palavra confortadora para o coração de João Batista. Cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, quando nós lemos na leitura bíblica em classe, em Isaías, no capítulo 53, versículos 4, quando diz: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, no Novo Testamento, o Senhor Jesus curou muitos enfermos. Teríamos aqui uma porção de referência bíblica que o Senhor operou de maneira especial. O Senhor Jesus curou de paralisia. Podemos conferir isso lendo João capítulo 5, do versículo 5 ao 9. Você pode anotar para depois você acompanhar ou fazer essa leitura para você compreender acerca da operação de cura que o Senhor realizou. O Senhor Jesus curou não só de paralisia, mas o Senhor Jesus também curou de surdez, também de gagueira. Lendo Marcos capítulo 7, do versículo 32 ao 35, e também o Senhor Jesus curou leprosos, restaurou a saúde de leprosos. Lendo Lucas capítulo 5, do versículo versículos 12 e 13. Lucas 5, capítulo 5, versículos 12 e 13, o Senhor Jesus cura da lepra. Também o Senhor Jesus curou de hemorragia. Marcos capítulo 5, versículos 25 a 29. Meus irmãos, é interessante que lendo Marcos capítulo 1, versículo 34, a Bíblia diz que o Senhor Jesus curou muitos enfermos. Muitos enfermos. Eu quero ler com vocês esse texto de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo de número 1, versículo 34. Diz-nos assim a palavra do Senhor: E ele curou muitos que estavam enfermos de diversas enfermidades. É isso que eu gostaria que você entendesse, porque nós passaríamos aqui hoje o dia todo
talvez a semana falando sobre operações extraordinárias do Senhor Jesus. Ele curou não só de paralisia, não só de surdez, não só de hemorragia, não só de cegueira ou gagueira, não. O Senhor Jesus curou muitos enfermos de diversas enfermidades, diversas, as mais diversas possíveis. E continua dizendo assim o texto bíblico: e expulsou muitos demônios, mas não permitia que os demônios falassem, porque eles o conheciam. Olha que tremendo, meus irmãos. Isso é muito forte. O Senhor Jesus operou de uma maneira extraordinária. Só que, olha, o que eu acho de muito lindo, irmãos, de tudo isso que nós já acompanhamos e lemos e entendemos, o Senhor Jesus não só curou de enfermidades graves, como por exemplo, lepra, uma hemorragia e tantas outras enfermidades graves, como também o Senhor Jesus curou de uma enfermidade que hoje, clinicamente falando, segundo os próprios médicos, eles consideram essa doença uma doença ou uma enfermidade que não é grave, não apresenta um nível de gravidade que pode ser solucionada, dependendo da sua origem, ela pode ser solucionada com simples medicamento, que é a febre. O Senhor Jesus curou de febre. Marcos capítulo 1, versículos 29 e 31, do 29 ao 31, gostaria de fazer essa leitura juntamente com você. Marcos capítulo 1, versículos do 29 ao 31. E em seguida, saindo eles da sinagoga, entraram na casa de Simão e André. Este Simão era Pedro, o apóstolo Pedro, teve o seu nome mudado pelo Senhor para Pedro. E diz assim o texto bíblico: entrando na casa de Simão e André com Tiago e João, mas a mãe da esposa, ou seja, a sogra de Pedro, a sogra de Simão, estava deitada, doente com febre. Olha isso. E logo lhe falaram a respeito dela. E ele veio, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e ela os serviu. Louvado seja o nome de Jesus, que o Senhor Jesus cura tanto doenças graves, como também doenças que são consideradas não graves. O Senhor Jesus cura desde um câncer até uma simples gripe, um simples resfriado. Creia no poder curador de Jesus Cristo. Eu não sei você que está me assistindo, talvez você não esteja com a sua saúde em perfeita condição, talvez você não esteja gozando de uma plena saúde, talvez você sofra de algum mal, mas eu quero lhe convidar a crer no poder curador de Jesus Cristo. O Senhor Jesus cura hoje, e o objetivo central dessa lição de hoje é entendermos não só a cura divina na perspectiva do Antigo e Novo Testamento, mas entender que o Senhor Jesus cura hoje, no período em que estamos vivendo, nos tempos atuais. Nós não cremos no cessacionismo, como os cessacionistas dizem. Nós já estudamos acerca disso nas aulas que nós falamos sobre os dons espirituais, acerca disso aqui, que muitos acreditam que os dons de curar, ou dom de curar, os dons de maravilhas, eles foram cessados, que eram dons que pertenciam tão somente aos apóstolos, pertenceu à igreja até o primeiro século. Nós não cremos dessa forma. Nós cremos que o Senhor Jesus ainda cura hoje. O Senhor Jesus ainda cura hoje. E eu quero, em nome de Jesus, liberar uma palavra de Deus para você que está nos assistindo. O Senhor Jesus pode curar você da sua enfermidade ainda hoje. Sim, nesta manhã nós faremos uma oração, a oração da fé. E a Bíblia diz que a oração da fé sarará ou curará o doente. Talvez você tenha um parente, um amigo que se encontra enfermo, talvez no leito do hospital, mas acredita no poder da oração. O Senhor Jesus cura. Só precisamos crer, porque o Senhor Jesus pode curar de toda enfermidade. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, é interessante, como eu já disse aqui, muitos acreditam que o dom de curar, ou os dons que se enquadra, se classifica como os dons de poder,
o dom de curar pertencia tão somente à igreja primitiva. É interessante, meus irmãos, que nós sabemos sim que o Senhor outorgou aos discípulos, deu aos discípulos, delegou aos seus discípulos, aos seus santos apóstolos, o poder de curar. Sim, esse poder de curar também foi compartilhado com toda a igreja, que não somente os apóstolos tinham a autoridade de curar, mas também os obreiros que não eram apóstolos. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, o diácono Estevão. A Bíblia diz no capítulo 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, que Estevão, através dele o Senhor operava milagres, prodígios e maravilhas. Nós vemos através da vida de Filipe, que também foi um diácono levantado pelo Senhor, e o Senhor operou através da vida dele milagres. Então, o poder da cura, a autoridade sobre as enfermidades, não estava estritamente delegada aos apóstolos, não, mas a toda a igreja, a todos os obreiros da igreja. Nós podemos ler em João capítulo 14, versículo de número 12, uma palavra muito linda e muito forte que o Senhor Jesus liberou sobre a vida dos discípulos. Em João capítulo de número 14, versículo de número 12, diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 14, versículo 12 diz: na verdade, eu vos digo, que aquele que crê em mim, olha o que o Senhor Jesus diz, ele não está direcionando essa palavra tão somente aos apóstolos, mas ele diz, aquele que crê em mim, olha isso, versículo de número 12, fará as obras que eu faço, e a fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Olha que palavra, irmãos, extraordinária da parte do Senhor. Olha, a autoridade que o Senhor delega aos seus santos, aos seus servos, não é somente ao presbítero da igreja, como o apóstolo Tiago orientou a igreja, dizendo que se tiver alguém enfermo, chama os presbíteros para orar, e eles farão a unção com óleo e também farão a oração da fé. Mas sabemos que existem casos específicos para que isto seja realizado por intermédio dos presbíteros da igreja, mas também não só aos presbíteros, como também aos pastores e evangelistas. Sabemos que todo evangelista é presbítero, todo pastor é presbítero, mas não tem como um diácono ser o presbítero, não. Então, não tem como um membro ser como um presbítero. Aquele caso é um caso específico, porque se trata de uma unção com óleo, e isso é muito sério. Nós vamos falar isso logo daqui a pouco. Já estamos partindo para o final. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o cuidado da unção com óleo. E isso sim foi direcionado somente ao ministério, ao obreiro, ao presbítero, ao evangelista ou ao pastor. Na ausência do presbítero, pode ser chamado evangelista. Na ausência do evangelista, pode sim ser chamado o pastor para a unção com óleo. Somente isto. Agora, meus irmãos, este texto de João capítulo 14, versículo 12, isso aqui é uma palavra que abrange toda a igreja, porque o Senhor Jesus não está dizendo que é somente os apóstolos, mas ele diz, todo aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. Então não importa se você é um membro, se você é um membro simples, que você não possui nenhum cargo eclesiástico dentro da igreja, você não assume nenhum tipo de cargo dentro da igreja, não importa. Se você crê no Senhor Jesus, você também pode, pelo poder do nome de Jesus, curar os enfermos através do nome poderoso de Jesus, porque o poder está no nome de Jesus. Jesus diz, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome expulsarão ou curarão os enfermos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, cai por terra todo o pensamento que o poder de cura pertencia somente aos apóstolos. Enfim, Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 8, o Senhor Jesus dá autoridade aos discípulos para que eles possam fazer a obra da evangelização, também curando os enfermos.
Percebe, meus irmãos, que o Senhor Jesus, como eu já disse antes, algo que trazia autenticidade para o ministério dele era a cura. Não só a pregação como o ensino, mas também a cura trazia uma autenticidade acerca do seu ministério terreno, também acerca da sua messianidade. O Senhor Jesus curou, o Senhor Jesus ensinou e pregou. Depois ele passa essa atividade, essa tarefa, essa responsabilidade aos discípulos, e hoje nós fazemos isso, a igreja faz isso, continua com esta visão, com esta tarefa, com essa incumbência, com essa responsabilidade. Qual? De ensinar a palavra de Deus, pregar o evangelho do reino e também, meus irmãos, curar os enfermos, ou seja, orar para que Jesus cure, para que o Senhor Jesus sare, para que o Senhor Jesus repreenda a enfermidade. E nós devemos fazer isso, nós devemos nos atentar para isso. Infelizmente hoje, meus irmãos, em muitos lugares nós já não vemos muita preocupação em relação a isso. Nós não vemos muita preocupação em relação à oração da fé, a oração por cura. Enfim, há muitas pessoas enfermas nos templos, nas igrejas, e há uma necessidade, meus irmãos, de intercedermos para que o Senhor Jesus liberte o seu povo das enfermidades. Eu quero chamar a sua atenção, você que é um líder espiritual, você que está à frente de um departamento, que você possa instruir os seus liderados, que é importante a gente interceder e orar pelos enfermos. Talvez você, na sua oração matinal, dentro da sua casa, ou quando você vai deitar, antes de você dormir, né? Você faz aquela oração, e naquela oração apresente os enfermos, ore, interceda pelos doentes, para que o Senhor sare, para que o Senhor cure, para que o Senhor liberte. Há muitos carentes de nossas orações, e nós sabemos que o Senhor Jesus tem o poder de curar. Meus irmãos, é interessante que o Senhor operou sinais através dos discípulos. Marcos capítulo de número 16, é um texto bastante conhecido, mas eu quero ler com os irmãos. Marcos capítulo de número 16, versículos de número 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor. Marcos 16, versículo 17 e 18. Olha isso. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, o poder está no nome de Jesus. Em meu nome, olha isso. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem coisa alguma mortífera, não lhes fará dano algum, e eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Só precisamos crer, porque o texto diz, e estes sinais seguirão os que crerem. Jesus disse, como nós já lemos em João 14 e 12, todo aquele que crer, primeiro tem que crer, meus irmãos, e o Senhor tem poder de curar. Meus amados, estes sinais acompanharam a vida dos apóstolos. Em Marcos capítulo 16, versículo de número 20, nós podemos ver a confirmação desta palavra que o Senhor Jesus liberou sobre a vida deles. Marcos capítulo 16, versículo 20 diz, e eles partiram e pregaram por toda parte, trabalhando o Senhor com eles, ou melhor, cooperando o Senhor com eles, e confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eles creram, eles partiram para pregar o evangelho, mas algo ia com eles para testificar a mensagem que eles pregavam. O que? Os sinais, as curas, os endemoniados, as pessoas oprimidas pelo diabo eram libertas. As pessoas que estavam vivendo uma vida de sofrimento com enfermidades, elas eram curadas, porque eles creram na palavra que o Senhor Jesus liberaram sobre a vida deles. E precisamos crer, porque o Senhor Jesus cura hoje. O Senhor Jesus cura hoje. Só precisamos crer na palavra do Senhor. Meus irmãos, é interessante, porque aqui no segundo tópico nos diz assim:
a cura divina como parte da salvação. O discurso profético de Isaías 53 anuncia uma obra redentora de Jesus no Calvário. Encontramos alguns detalhes dessa palavra profética no Novo Testamento que mostram com clareza que salvação e cura divina caminham juntas. Salvação é um termo que se aplica a diversas ações de Deus no Antigo Testamento em favor de seu povo, como o livramento da escravidão, da fome, da espada e das enfermidades. A salvação da condenação eterna é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do ser humano à comunhão com Deus. Isso podemos conferir lendo segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Também em Hebreus, capítulo 2, versículo 15. Deus propôs a salvação para todas as pessoas. Isso podemos conferir em Tito, capítulo 2, versículo 11. E as condições para isso são a fé em Jesus e o arrependimento dos pecados. Atos capítulo 3, versículos 15 ao 19. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos. Mas isso, cada pessoa precisa se arrepender. Mas para isso, cada pessoa precisa se arrepender de seus pecados e se converter ao Senhor Jesus. Atos capítulo 17 e 30. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Meus irmãos, é muito importante nós entendermos essa questão. Porque o Senhor Deus, Ele, quando em seu plano perfeito, Deus jamais planejou para o homem ou desejou que o homem sofresse de algum mal. Não foi Deus que criou o mal. Não foi Deus que trouxe as enfermidades. Não foi Deus que gerou a enfermidade. Nós sabemos que houve uma ruptura, houve uma brecha, houve uma legalidade para que o mal entrasse, para que o mal afligisse a primeira família que o Senhor constituiu sobre a terra, a saber, Adão e Eva. Sabemos que o mal, a morte, o pecado, melhor dizendo, abriu a oportunidade, abriu a brecha para que entrasse as enfermidades, para que a morte entrasse. Então hoje nós sofremos daquilo que se chama pecado original, as consequências do pecado original. O pecado original que se deu através do primeiro homem que o Senhor criou perfeito para viver em plena saúde, gozar de perfeita saúde e viver eternamente. Mas este homem abriu uma brecha para que a enfermidade, para que a morte entrasse, que foi o pecado. Nós podemos ler isso, Gênesis capítulo 2, versículo 17, e nós podemos ver as consequências desastrosas que o pecado trouxe. Então, nós devemos tomar o cuidado também de não afirmar que todas as enfermidades, elas existem, são causadas, melhor dizendo, por causa do pecado original, que automaticamente se espalhou por toda a raça humana. Nós herdamos isso. A palavra de Deus nos diz que nós herdamos esse pecado original a partir do primeiro homem, a partir da primeira família. Quando eles pecaram, automaticamente esse pecado se estendeu a todas as gerações. E nós sofremos com isso, porque as doenças, as enfermidades, elas só existem justamente por causa deste pecado. Sofremos as consequências por causa desse pecado. Porém, não podemos afirmar que toda doença que uma pessoa tem, ou a doença que aquela pessoa tem, é gerada por causa do pecado original. Muitas vezes é por causa de um pecado pontual que aquela pessoa cometeu. Mas nós sabemos que, de alguma forma, se aquela enfermidade está ali, justamente, é claro, por causa daquela porta, daquela brecha, daquela legalidade que foi aberta através do pecado do homem. Meus irmãos, Lucas eu quero ler primeiro Romanos capítulo 5, versículo de número 18. Romanos capítulo 5, 18, somente para finalizar essa palavra que eu estou dizendo a vocês acerca do pecado original. Romanos capítulo 5 e versículo de número 18, diz assim a palavra do Senhor: o qual
contra a esperança, creu em esperança, para que pudesse se tornar o pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua semente. Olha isso. Então, meus irmãos, sabemos que nós somos herdeiros de toda aquela calamidade, né? Nós herdamos toda a consequência do pecado gerado pelo homem, porque nós, querendo ou não, somos o fruto, somos a semente, enfim, do primeiro homem, não é? Então, meus irmãos, Gênesis 2,17 fala um pouco sobre essa consequência do pecado original. Só, meus irmãos, que nós não podemos entender, aliás, nós temos que entender que muitas vezes a enfermidade, ela pode acometer uma pessoa prudente, independente da religião, independente da sua fidelidade, da sua retidão, independente disso, ela pode ser acometida por este mal. Nós podemos ver o caso do servo de Deus, Jó. Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Ele foi acometido de uma enfermidade. E nós conhecemos a história de Jó. Sabemos que ele sofreu muito, mas era um servo de Deus obediente. Muitas vezes nós somos acometidos pelo mal justamente por causa disso, por causa da nossa natureza, que ela é propícia, tá? E automaticamente isso, a retidão, a fidelidade, muitas vezes não nos impede de ser acometido de algum mal, por uma razão específica, onde Deus talvez, no caso de Jó, talvez estava ali provando a sua fé, né? E foi aprovado. Jó foi aprovado por Deus, porque Deus o provou, mas o Senhor também o aprovou, e deu a ele saúde, e deu a ele em dobro tudo o que ele havia perdido. Temos que entender que por mais que você esteja, muitas vezes você pode até indagar a Deus dizendo: Senhor, mas eu tenho sido fiel, eu tenho buscado a Tua presença, eu tenho orado, eu tenho consagrado a minha vida, eu tenho vivido uma vida santa diante do Senhor, justa diante do Senhor, íntegra diante do Senhor. E por que eu estou sofrendo com este mal? Talvez o Senhor esteja apenas lhe provando. Continue fiel, continue agindo com retidão, porque o Senhor tem bênção para a sua vida. Ele vai repreender este mal e o Senhor vai sarar não só a tua saúde física, mas o Senhor também fará isso na sua vida espiritual, emocional e também, por que não dizer, material. O Senhor deseja que os seus servos sejam abençoados. Meus irmãos, a enfermidade, ela pode ser causada não só, como eu disse, pela ruptura que o pecado original causou, pela legalidade que o pecado original causou, mas também ela pode ser causada pelo pecado pontual, aquele pecado específico que aquela pessoa cometeu. Um exemplo muito clássico aqui de muitos, mas um pecado, por exemplo, como o adultério. O pecado, por exemplo, como o adultério, por exemplo, a pessoa, né, praticou o sexo fora do casamento, e de repente ele contraiu uma enfermidade, né, uma enfermidade sexualmente transmissível. Ele pecou e automaticamente recebeu a punição e ele foi contraído de uma doença, por exemplo. Se ele não houvesse cometido esse pecado, não teria automaticamente contraído essa doença ou essa enfermidade. Então, existem muitas enfermidades que elas são trazidas ou são geradas através de um pecado pontual, não necessariamente através do pecado original. O pecado original apenas abriu uma ruptura para que a enfermidade entrasse no mundo. Mas existem casos, não podemos generalizar também, dizendo que cada pessoa que está enfermo também é porque tem um pecado oculto, um pecado escondido, um pecado pontual que ela cometeu, que ela precisa ser confessado, né? Que ele precisa ser confessado. Mas é interessante meditarmos sobre isso. Tá? E sabemos também, meus irmãos, como eu disse, o Senhor Deus não traz a enfermidade. Quem gera ou quem traz a enfermidade, quem gera este mal, sabemos que é Satanás, o diabo. Ele sim é o semeador desses males, sim, quando há legalidade. É ele que semeia esta enfermidade. Percebemos isso lendo o próprio texto, quando nós lemos acerca de Jó. O próprio Deus disse
para Satanás: você pode tocar na sua carne, na carne de Jó, mas não toque na alma. A alma não, mas a carne sim. E Satanás teve ali a legalidade, a liberdade para trazer o mal, e tocou na carne de Jó, e ele foi ferido com as chagas, e ele sofreu de uma maneira muito triste e muito dolorosa. Sabemos que quem traz este mal é o nosso adversário. Meus irmãos, sabemos, lendo, melhor dizendo, né, Lucas capítulo de número 13, eu gostaria de ler esse texto com vocês. Lucas capítulo de número 13, nós temos diversos exemplos, meus irmãos, mas devido à exiguidade do tempo, nós iremos fazer apenas essa leitura para você entender que o inimigo da nossa alma, o nosso adversário, ele gera o sofrimento, ele é quem gera a enfermidade, traz a enfermidade, traz o sofrimento ao ser humano. Lucas capítulo de número 13, um texto também bastante conhecido. Lucas capítulo 13, versículo 11. Versículo de número 11. Do 11 ao 16, ou 11 e 16. Diz assim: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que fazia 18 anos, e estava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Agora, versículo de número 16. E não devia esta mulher, sendo filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás havia prendido, ser solta desta prisão no dia do Shabat? Ou seja, esses dois textos nos revelam, nos mostram que Satanás é o causador da aflição, da opressão na vida de muitas pessoas. E sabemos que quem traz a enfermidade, quem traz o sofrimento, quem traz a opressão é Satanás. Muitas vezes, uma permissão divina, porque, como eu disse, há casos específicos onde Deus deseja muitas vezes nos provar. Mas muitas vezes existem casos em que as pessoas estão sofrendo justamente por causa de um pecado pontual. E nós vamos fazer a leitura daqui a pouco de um texto em Tiago, onde muitas vezes essa enfermidade ela pode ser curada através de uma confissão. Quando essa pessoa solta, que ela confessa o seu pecado, ela automaticamente ela recebe a oração de um ministro, e ela é ungida com óleo, e ela recebe a cura da sua enfermidade. Meus irmãos, então nós sabemos que quem traz o sofrimento, quem traz a enfermidade é o inimigo da nossa alma. Queridos, quero também meditar com você acerca de dos propósitos para a cura divina. Existem alguns propósitos específicos, tá? E há 3 propósitos principais para a cura divina. Primeiro, sem sombra de dúvida, o primeiro propósito para a cura divina é o interesse de trazer a cura. O Senhor Jesus, ele sentia, em alguns textos nós podemos citar aqui, que ele sentia compaixão pela vida de uma pessoa que estava sofrendo, sendo oprimida, sofrendo por um mal, sofrendo através de uma enfermidade. Nós podemos ler capítulo 8 de Mateus, Mateus capítulo 8, Mateus capítulo de número 8, e versículo de número 7. Mateus capítulo 8, versículos 6 e 7. Olha isso. E dizendo, versículo 5, meus irmãos. Capítulo 8, versículos do 5 ao 7. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe e dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa, doente, com uma paralisia, gravemente atormentado.
E Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. Olha isso. Versículo de número 8. O centurião respondendo disse-lhe: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade, e venho aos soldados sob mim, e digo a este homem, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isto, e ele faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão como Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Olha isso, meus irmãos. E é interessante que o Senhor Jesus disse, ao versículo 13, então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu creste, assim será feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. O Senhor Jesus liberou uma palavra, e aquela palavra teve efeito. Ele não precisou ir à casa do centurião para curar o servo daquele homem que estava enfermo. Apenas uma palavra foi liberada e aquele moço foi curado naquela mesma hora. Porque isto, irmãos, revela que o nosso Deus, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é onipresente, Ele é Deus de longe, Ele é Deus de perto, Ele é Deus onipresente. Não importa onde quer que esteja, alguém que talvez você conheça, como eu disse aqui anteriormente, talvez se encontre no leito do hospital, talvez não esteja próximo de você, mora em outra cidade, mas o Senhor Jesus, Ele tem poder para curar à distância. Não importa onde quer que Ele esteja, Ele pode estar lá na outra América, lá do outro lado do mundo, mas se você orar e crer, o Senhor Jesus visita e o Senhor Jesus cura. Ele, com o seu poder, restaura aquela vida daquela enfermidade. Se você crê nisso, aí onde você está, diga amém e creia nessa palavra. O Senhor Jesus cura hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Há interesse no Senhor em curar os enfermos. Quero ler outro texto com você em Lucas, capítulo de número 7. Lucas, capítulo de número 7. A partir do versículo 11, diz assim, do 11 ao 17, e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. Olha isso, meus irmãos. Esse texto é muito profundo, porque o versículo 13 diz: e o Senhor se compadeceu. O Senhor Jesus tinha empatia, tomava para si a dor alheia, se importava com a dor do próximo. Ele sentiu compaixão. Sentir compaixão é estar no lugar de outrem, é a pessoa assumir o lugar daquela pessoa, sentir a dor que a pessoa está sentindo, sentir aquela opressão, sentir aquela tristeza. O Senhor Jesus se compadeceu, sentiu uma íntima compaixão por aquela mulher que estava sofrendo, indo enterrar o seu filho, coração enlutado. Mas o texto sagrado diz que o Senhor Jesus diz para aquela mulher: não chores. Parece até que o Senhor foi insensível naquele momento, mas não. Foi uma palavra de conforto, de consolo, porque aquele que cura hoje estava ali naquele momento para trazer a solução para a vida daquela mulher, a restauração da vida. Ele tocou o esquife, ou nos dias de hoje talvez levaria o nome de caixão. Ele tocou o esquife. Tocou apenas no esquife, aquele menino que estava morto levantou, e o texto diz que ele conversou com o mestre. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Você possa crer no poder curador de Jesus. O Senhor Jesus não se apraz
no seu sofrimento, no sofrimento de qualquer pessoa. O Senhor Jesus, muito pelo contrário, sente íntima compaixão. Nós possamos aprender isso com o Mestre, sentir compaixão pelo próximo, sentir a dor dele, interceder por ele, orar para que o Senhor Jesus cure e liberte daquele mal, daquela enfermidade. Tem muitas pessoas agindo de maneira indiferente à dor alheia. Fulano está no hospital, amém, mas não sente a dor do ente querido, não sente a dor daquele parente que está sofrendo com a vida de alguém que está lá correndo, vivendo talvez já desenganado pela medicina nos últimos instantes. Inclusive nós estamos vivendo um período onde muitas famílias estão desesperançosas, estão tristes, porque já foram desenganadas pelos médicos, e o seu ente querido se encontra num leito de hospital, numa CTI, numa UTI, e esperando a morte. Mas nós cremos, meus irmãos, que o Senhor tem o poder de curar. Ele pode curar, Ele cura hoje. Nós possamos sentir a compaixão, assim como Jesus sentiu compaixão por essa pobre mulher que estava a enterrar o seu filho, uma viúva, já não tinha mais esperança, seu marido já havia falecido, agora estava indo enterrar seu único filho, não havia mais esperança para essa mulher, ela já estava fadada a viver uma vida solitária, sozinha e à mercê dos religiosos, esperando, vivendo de esmolas, né? Talvez o marido não tenha deixado a ela, talvez, quem sabe, uma herança, talvez uma mulher pobre, não sei qual seria o futuro dessa mulher, se a única esperança estava depositada no seu filho. Mas o Senhor trouxe a esperança de novo para essa mulher, trazendo a vida do seu filho de volta, trouxe alegria, trouxe paz, trouxe conforto, trouxe a condição de sonhar novamente. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, esse é o primeiro propósito, através da cura divina. O primeiro propósito é a compaixão. O primeiro propósito é a compaixão do Senhor pelos enfermos. Segundo propósito, como já havia dito, é autenticar a veracidade da mensagem pregada por Cristo. Marcos, nós já lemos capítulo 16, versículos 15, 16, 17, 18 e 20. João, capítulo de número 20, também versículo 31. Gostaria de ler esse texto de João, capítulo 20, e versículo de número 31, que diz assim: mas estes estão escritos, olha aí, versículo 30, e muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, verdadeiramente Jesus fez na presença de seus discípulos. Mas estes estão escritos para que possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida através do seu nome. Muitos milagres foram realizados, porém não foi escrito, mas foram realizados. Mas os que foram escritos, estritamente aqui no Evangelho escrito por João, foi o suficiente para que todos pudessem crer. Ou seja, os milagres realizados por Jesus foi para trazer uma confirmação acerca da sua messianidade, acerca da sua verdadeira, acerca do seu ministério terreno, que era aprovado pelo Pai, né? Pelo Deus Pai. E qual é o terceiro propósito? O terceiro propósito é a glorificação do nome do Senhor. A glorificação do nome do Senhor. Nós, lendo o texto de João, capítulo 11, diante também de outras referências, mas eu vou citar, que é bem conhecido, capítulo 11, no Evangelho escrito por João, o próprio Senhor Jesus disse que acerca da morte de Lázaro, da enfermidade de Lázaro, melhor dizendo, quando as suas irmãs mandam um mensageiro dizer ao Senhor que o seu irmão estava enfermo, aquele mensageiro chega com a ordem de suas irmãs dizendo ao mestre: Senhor, está enfermo aquele a quem tu ama. Olha isso, meus irmãos, o fato de Jesus nos amar não nos impede de sofrer, como eu já disse anteriormente, de nenhum mal. Mas o Senhor disse: esta enfermidade
não é para a morte. Olha, quando o fiel é acometido pela enfermidade, meus irmãos, há um propósito. E qual é o propósito? A glorificação do nome de Jesus. Por alguma razão, o Senhor, neste momento, está dizendo para alguém, talvez você não esteja, como eu disse, vivendo uma vida de pecado. Talvez você não cometeu nenhum pecado para estar sofrendo com esta enfermidade. Você viveu uma vida de fidelidade diante do Senhor, mas está sofrendo com a enfermidade. Talvez essa palavra conforte o teu coração, e o Senhor está dizendo: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É para a glória do Pai. É para a glória do Pai. Então, meus irmãos, há 3 propósitos específicos, 3 propósitos, melhor dizendo, principais para a cura divina. Primeiro propósito, compaixão de Deus pelo doente. Segundo propósito, a autenticação do ministério de Jesus e também a autenticação da mensagem pregada antes por Jesus e hoje pela sua igreja. E depois, a glorificação do nome do Senhor. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, agora, uma pergunta que eu aqui quero encerrar neste momento, como eu já disse, devido ao tempo, mas há uma pergunta que não quer calar. Há muitas pessoas dizendo: por que nem todos são curados? Essa pergunta é muito forte, ela é muito, e devemos tomar todo o cuidado para responder essa pergunta, porque essa pergunta é muito interessante, pertinente para os dias atuais. Por que nem todos são curados? Meus irmãos, muitas vezes, eu quero citar aqui algumas razões do porquê da ausência da cura, tá? A primeira delas é a oração que é feita sem fé. Quero convidar você para ler a carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 5. Tiago, capítulo de número 5. Você que tem a sua Bíblia, acompanhe comigo. Isso é muito importante, meus irmãos. Tiago, capítulo de número 5. E versículo 16. Olha isso. A parte B. Não, vamos ler o versículo inteiro. Diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que possais ser curados. A oração da fé, ou a oração eficaz, e ainda na versão que eu estou utilizando diz: e a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito em seus efeitos. A oração eficaz e fervorosa de um homem justo. Eficaz. O que é eficaz? Ou eficácia? Irmãos, devemos entender que há muitas pessoas que oram pelos enfermos, mas você que tem orado por algum enfermo, você tem crido no poder daquela oração? Você tem crido realmente na cura daquela pessoa? Porque há muitos casos, irmãos, que as pessoas vão interceder por alguém, orar por alguém, e o caso daquela pessoa está tão crítico, segundo a nossa ótica, que até nós mesmos podemos duvidar no nosso coração que aquela pessoa pode ser curada. Então, se existe uma causa pela qual a cura não vem, é a falta de fé. Na oração, a falta de fé, ela pode sim ser um obstáculo para que aquela pessoa seja curada. E também, em contrapartida, a pessoa que está recebendo aquela oração, ela está crendo no poder daquela oração, ela está crendo que o Senhor tem o poder de curar ela daquela enfermidade. Você já passou por uma situação semelhante? Talvez você estava sofrendo de algum mal e alguém foi orar por você e nem você mesmo acreditou que aquele dia, naquele momento, você poderia receber a sua cura. Eu gostaria de contar um testemunho para você, algo que aconteceu comigo. Eu estava trabalhando num determinado meu serviço, há uma época atrás, e todos os dias eu recebia algumas encomendas, e ali chegou um senhor que era crente,
E eu tinha, irmãos, já fazia cerca de 3 ou 4 meses que eu estava sentindo uma dor muito forte no meu abdômen, né? Eu estava muito preocupado com aquela dor e eu sentia, quando eu passava a mão, eu sentia um caroço naquele lugar. Eu até comentei com a minha esposa, eu não comentei com mais ninguém, porque eu estava muito preocupado com aquela dor, muito preocupado. Eu estava já pensando em ir ao médico, mas também com medo de receber um diagnóstico ruim. Eu estava prolongando, mas a dor, quando vinha, eu automaticamente pensava, eu preciso ir ao médico. Eu preciso ir ao médico para ver o que está acontecendo comigo. Naquele dia, quando aquele senhor entrou para deixar uma encomenda, ele olhou para mim, meus irmãos, e com uma palavra de autoridade, ele não teve ali uma língua estranha, não, somente com uma palavra de autoridade. Aquele homem que não sabia o que eu estava passando, ele nem sabia o que eu estava passando, mas ele olhou com autoridade, ele disse: moço, eu não te conheço, mas eu sei que você é cristão, você é crente, você serve ao Senhor. Mas olha, o Senhor falou comigo e Ele está lhe curando agora de uma enfermidade. Recebe a tua cura. E ele ainda foi mais profundo, ele diz: você sente uma dor no seu abdômen do lado direito, um caroço quando você passa a mão. Você, a partir de agora, está recebendo a cura dessa enfermidade. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, naquele momento eu senti a presença de Deus e eu criei naquela palavra, eu acreditei, eu criei, confiei, disse amém, eu recebo a minha cura, eu não vou mais sofrer com este mal. E eu tomei posse, irmãos, a partir, não daquele dia, mas daquela hora, nunca mais aquela dor fez parte da minha vida, ela sumiu, ela foi embora, eu fui curado e eu creio, por isso que eu estou dizendo para você, eu creio no poder curador do Senhor Jesus. Há muitas pessoas que sofrem de enfermidades que elas, infelizmente, irmãos, não tomam posse do poder da oração. Quando alguém intercede, você, quando for orar, ore com fé, ore crendo e não duvidando no coração. E você que está recebendo a oração, não duvide no coração, não, acredite, creia no poder da cura, e o Senhor cura, o Senhor cura. Outra razão, meus irmãos, nós podemos ver isso também, Marcos, capítulo 6, eu gostaria de ler com você esse texto, Marcos capítulo 6, Marcos capítulo de número 6, versículos 5 e 6, Marcos capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim: e ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa, salvo impor as suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E admirou-se da descrença deles. Ele percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Meus irmãos, isso é muito importante. Por quê? Porque o Senhor Jesus, olha isso, ele disse, a palavra de Deus diz, olha isso, e admirou-se da descrença. O Senhor Jesus não pôde operar muitos milagres em alguns lugares que ele passou, como em Cafarnaum e em outros lugares. Não pôde operar alguns milagres. Por quê? Por causa da falta de fé de quem estava ali para receber o milagre. Ele colocou as mãos sobre alguns, e esses alguns que creram receberam a sua cura. Mas muitos que poderiam ser curados da sua enfermidade não foram curados porque não creram. Talvez até queriam receber, mas não creram o suficiente. Aí você pergunta para mim, irmão William, mas como é crer suficiente? É crer sem duvidar no coração. É você crer sem duvidar no coração. Nenhuma sombra de dúvida pode tomar conta do seu coração. Você simplesmente deve acreditar que aquele mal não mais te atormentará. Crer sem duvidar. Um dia o Senhor Jesus disse aos discípulos, ele deu ali uma palavra de fé, dizendo para os discípulos: se vocês disser para aquele monte, lança-te daqui e vai para o mar, sem duvidar no coração, assim se fará. Então, o Senhor Jesus está dando um exemplo acerca da fé. Ele está dizendo para você ver o milagre acontecer, você não pode duvidar no coração. Não pode duvidar no seu coração. Tem que acreditar, tem que crer. Mateus capítulo 13.
e versículo de número 58. Mateus, capítulo 13, e versículo de número 58. Diz assim. Aile, mais uma vez. Olha isso. Vamos ler a partir do versículo 54. E chegando à sua terra, olha isso, a sua terra, ele ensinava-os na sinagoga deles, de modo que eles se maravilhavam e diziam: de onde veio a este homem sabedoria? De onde veio a este homem sabedoria? E estas obras poderosas, de onde veio? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Este Judas que não é o Iscariotes, né? E eles, olha isso, e suas irmãs, não estão todas elas entre nós? De onde então tem este homem todas estas coisas? E eles se ofendiam dele. Mas Jesus lhe disse: não há profeta sem honra, se não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E ele não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. Olha isso, meus irmãos. Muitos, observando e vendo a sabedoria do mestre e as obras maravilhosas que ele realizou, mesmo assim, eles, olhando no aspecto humano de Jesus, eles consideraram aquilo, eles julgaram por ser Jesus um filho de um simples carpinteiro, por ser filho de uma mulher comum, da irmã Maria, e também ter ali os seus irmãos que não tinham tamanha sabedoria, não tinham o poder que ele tinha. Então, eles simplesmente julgaram que, talvez com uma palavra até duvidosa, lançando uma palavra dizendo: de onde vem este poder? Em outros textos nós podemos afirmar que alguns diziam até que ele fazia aquelas obras através de Beelzebu, ou seja, através de Satanás, um poder de magia ou feitiçaria, né? Mas nós sabemos que não tem nada a ver. O nosso Cristo, ele é o Todo-Poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. É o Todo-Poderoso. E eles não creram, e por causa da incredulidade, ele não operou as obras que deveriam operar. Então, uma das maiores causas, meus irmãos, de muitos não receberem a sua cura, é porque não creem, não acreditam, não confiam no poder da oração, e não creem no poder de Deus para receber a sua cura. Meus irmãos, outra razão para que muitas pessoas não recebem a cura, como eu já disse, o pecado pontual, o pecado oculto muitas vezes, impede da pessoa receber aquela cura. Lendo primeira carta de Paulo aos Coríntios, no nosso texto áureo da nossa Santa Ceia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, quero que você acompanhe comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, diz-nos assim, versículo 30. Vamos ler o 29 e 30. Diz assim: porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenando a si mesmo, ou come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Olha isso, por causa disso, muitos são fracos e enfermos, e entre vós, e muitos que dormem. E muitos que dormem é uma linguagem, um eufemismo, ou seja, morrem literalmente ou espiritualmente. Queridos, o pecado não confesso, o pecado oculto, ele traz, sim, a enfermidade. Tá? Isso é uma maldição. A desobediência trouxe
aquele mal. Aquele mal acometeu essa pessoa justamente por ela desobedecer, por ela estar em pecado. E há a possibilidade dessa pessoa ser curada. Nós já lemos aqui, como está escrito em Tiago, capítulo 5. Eu, daqui a pouco, gostaria de fazer essa leitura com você. Tiago, capítulo 5, novamente. Tiago, capítulo de número 5. Versículo 14. Olha isso. Melhor. Capítulo 5, versículo 16. Eu vou, na verdade, ler do 14 ao 16, meus irmãos. Está alguém entre vós doente? Que chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Esse anciãos, na sua versão pode estar escrito presbítero, tá? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. E ele diz no verso 16: confessai as vossas culpas uns aos outros. O pecado oculto pode trazer sérias complicações. E talvez esse seja também um dos motivos pelos quais muitos não são curados. Porque falta principalmente o arrependimento. Quando se arrepende, quando se confessa, automaticamente ele é perdoado. E melhor do que a salvação, melhor do que a cura do seu corpo físico, é a restauração espiritual. Porque o pecado traz a morte, e a morte espiritual primeiro. Então, você deve se preocupar em buscar de Deus salvação para a sua vida. E a salvação vem depois que você abandone o seu pecado, se arrependa do seu pecado, e você confessa e deixa. Meus irmãos, é muito importante entender que o Senhor Deus, Ele possui, meus irmãos, também vontades. Um terceiro motivo, talvez, tá? E eu quero deixar isso muito bem claro, que muitas pessoas não recebem a sua cura, é porque, irmãos, naquele exato momento, como eu já disse, existem coisas que pertencem ao Senhor. Pertencem ao Senhor. Lembra do caso do irmão Lázaro? O Lázaro da Bíblia, do capítulo 11, que ele estava enfermo, mas o Senhor tardou ir lá para restaurar ele daquela enfermidade. Ele chegou a morrer. Na hora que foi intercedido por Lázaro, quando o mensageiro chegou ao Senhor dizendo: está enfermo aquele que tu amas, por que o Senhor não foi curar naquele momento? E sabemos que se o Senhor fosse naquele momento e estendesse a sua mão, ou talvez até mesmo ali, com a sua palavra, Lázaro seria curado daquela enfermidade, não morreria. Mas precisamos entender acerca da vontade de Deus. Primeira carta de João, capítulo 5. Primeira carta de João, está pertinho de Apocalipse, irmãos. Capítulo de número... Isso, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos dele as petições que desejamos. Olha isso. Olha isso. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, conforme a sua vontade, ele nos ouve. Meus irmãos, existem circunstâncias, momentos que você até ora com muita fé, que você até crê,
mas não está no Senhor, a vontade do Senhor não é naquele momento operar ou atender a oração naquele momento, não é a vontade do Senhor. E não cabe a nós julgarmos a vontade do Senhor. Então, há causas que nós não podemos explicar ou entender o porquê que o Senhor não responde naquele momento. Sabemos que o Senhor tem vontade. E sabemos que nós devemos entender e respeitar a vontade do Senhor. Então, talvez eu tenha respondido essa pergunta tão difícil de uma maneira muito simples, né? Talvez não com tanta profundidade ou com tanto conhecimento, talvez você possa ter entendido por que nem todos são curados. Falta de fé, pecado não confesso e a vontade de Deus, tá? Nós temos que entender essas três questões. A falta de fé nos impede de receber a cura. O pecado não confesso nos impede de receber a cura. E muitas vezes entender que a vontade de Deus naquele momento não é curar, porque Ele tem um propósito específico. Se for como o propósito do nosso querido amigo de Jesus, Lázaro, naquele momento ele não operou, mas depois ele operou. Um dia Jesus disse aos discípulos: o que eu faço hoje ou agora vocês não entendem, entenderão depois. Muitas vezes o trabalhar de Deus neste momento nós não entendemos nem compreendemos, mas talvez amanhã nós vamos entender o porquê Ele não fez, o porquê Ele não realizou. Há um propósito específico e não cabe a nós julgarmos, mais uma vez eu volto a dizer, a vontade soberana do Senhor. Eu quero agradecer você que permaneceu comigo por esse instante, por esses instantes, por esses minutos. Quero agradecer a todos, né? E eu quero pedir neste momento que aonde quer que você esteja, você ore juntamente comigo. Ore comigo, e se tiver alguém enfermo aí na sua casa, se você mesmo está enfermo, coloque a sua mão sobre a sua enfermidade. Eu vou orar nesse momento e o Senhor Jesus Ele tem poder de curar você nesta hora. Ele tem poder de curar. Nós vamos orar com fé. Amém? E se você lembrar de alguém que está enfermo, interceda por essa pessoa nesse momento. Nós vamos orar e depois dessa oração nós vamos estar encerrando a nossa escola bíblica dominical, a nossa escola de aprofundamento bíblico neste momento, tá? Oremos ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. Pai, nós estudamos a Tua palavra e nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Senhor que cura. Sabemos que o Senhor tem a Sua soberana vontade. Respeitamos e entendemos que o Senhor tem propósitos específicos na vida de cada um de nós. Mas neste momento, Senhor, com muita fé no meu coração, eu intercedo pela vida deste irmão, desta irmã, talvez que se ele ou ela estejam sofrendo com alguma enfermidade, ou talvez um ente querido, um amigo, um conhecido, um parente, Senhor, que está enfermo neste momento, eu quero interceder neste momento por estas vidas. Senhor, cura-os nesta hora, liberta-os neste momento, Senhor, de toda enfermidade, repreende o mal. Em nome de Jesus, traz saúde, Senhor, aos teus filhos. Pai, há milhões, há centenas de milhares de pessoas que se encontram enfermos neste momento. Senhor, tomados, Senhor, acometidos de uma enfermidade, até mesmo, Senhor, deste vírus que está afligindo o mundo. Senhor, nessa pandemia, muitas pessoas sofrendo com este mal, muitas pessoas entubadas nas UTIs, Senhor, hospitais lotados, cheios. Pai, em nome de Jesus, envia, Senhor, a unção da cura, Senhor, sobre a terra e limpa, Senhor, este mal. Senhor, varre este mal, Senhor. Em nome de Jesus, repreenda esta enfermidade, repreenda este mal, e aonde quer que esteja neste momento um doente, Senhor, que aprove o Senhor curá-lo nesta hora. Põe as tuas mãos, Senhor, e repreende este mal. Eu lhe peço, em nome de Jesus, eu confio, eu acredito, em nome de Jesus, cura nesta hora, cura neste momento, em nome de Jesus, Senhor. Eu lhe peço e te agradeço, Pai. Abençoe a vida dos nossos irmãos que nos acompanharam nesta
nesta manhã, dando a todos, Senhor, uma tarde de domingo abençoado, um almoço em família abençoado. E se o Senhor não voltar à noite, Senhor, em nome de Jesus estaremos conectados na mesma graça, na mesma comunhão, Senhor, com o culto da família, assistindo nas nossas casas, Senhor, e sendo abençoados pelo poder da Tua palavra que será transmitida nesta casa de oração. Em nome de Jesus, abençoe-nos, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Está terminado.